Pulmão e coração estão conectados. Descubra como os problemas respiratórios, principalmente o DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica, pode aumentar o risco de infarto e de acidente vascular cerebral. Eu sou Evaldo Rosa, médico cardiologista, com foco em cardiogeriatria, em medicina integrativa e cuidado com os pacientes idosos. Hoje, nós vamos falar um tema pouco discutido, mas muito importante: o risco cardiopulmonar. Ou seja, como as doenças respiratórias crônicas, como o DPOC, podem aumentar o risco de infarto, de acidente vascular cerebral e até de morte súbita. Se você ou alguém da sua família tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica, com tosse frequente, é fumante, fique ligado, esse vídeo é muito importante para você. O que é risco cardiopulmonar? O termo risco cardiopulmonar se refere à interconexão entre coração e pulmão, entre sistema respiratório e sistema cardiovascular. O coração e o pulmão funcionam juntos. O pulmão oxigena o sangue. O coração bombeia esse sangue, faz com que esse sangue chegue em todas as partes do nosso corpo. Quando o pulmão sofre por doenças como DPOC, fibrose, asma, o coração também é impactado. Pacientes com doenças pulmonares crônicas têm um risco aumentado de desenvolver ou agravar doenças cardíacas pré-existentes. E estamos falando muito de DPOC. Então é importante a gente saber o que é o DPOC e por que ela é tão perigosa. A DPOC, ou seja, a doença pulmonar obstrutiva crônica, inclui bronquite crônica, enfisema, é uma doença progressiva, inflamatória, geralmente relacionada ao tabagismo ou a outros tipos de exposição. O paciente com DPOC, ele tem falta de ar aos esforços, tem aquela tosse crônica persistente, mesmo sem catarro, tem um maior risco de infecções respiratórias. É muito comum no paciente com DPOC infecções respiratórias frequentes e é uma das principais causas de hospitalização e mortalidade nos idosos. E também é muito comum os pacientes com doenças cardiovasculares ter também DPOC e pacientes com DPOC ter também doenças cardiovasculares, porque muitos fatores de risco, a exemplo do tabagismo, predispõem às duas doenças, tanto as cardiovasculares quanto as respiratórias. Dados estatísticos importantes. 1 em cada 3 pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica morre por causas cardiovasculares não respiratórias. Muitos infartos e muitos acidentes vasculares cerebrais em pessoas com DPOC acontecem de forma silenciosa e subdiagnosticada. A presença simultânea de DPOC e doença cardíaca, ela tem aumentado muito. Isso aumenta muito o risco de hospitalização, de reinternações e de mortalidade. Nós tivemos um exemplo noticiado para o mundo todo há pouco tempo. Foi o Papa Francisco. O Papa Francisco teve internado por uma descompensação de um problema respiratório, teve alta, chegou a ter alta em função dos problemas respiratórios e logo depois, 1 ou 2 semanas depois, teve um acidente vascular cerebral. Esse é um exemplo clássico assim dessa relação entre a exacerbação das doenças respiratórias e as doenças cardiovasculares. É muito importante fazer o diagnóstico precoce da doença pulmonar obstrutiva crônica. Muitos pacientes não sabem que tem DPOC. Os sintomas de tosse, de fraqueza, de algum nível de falta de ar, muitas vezes são confundidos com a idade, com o sedentarismo ou com o cansaço normal. O diagnóstico da DPOC nos pacientes que apresentam tosse seca, dispneia, que têm histórico de exposição a inalantes, ou principalmente os pacientes de tabagismo, esse diagnóstico é feito por um exame muito simples, que é a espirometria. Então, quando a gente diagnostica cedo, quando a gente diagnostica de maneira precoce o DPOC, a gente reduz a progressão da doença, a gente evita internações, inicia o tratamento para prevenir as exacerbações do DPOC. É importante a gente trabalhar com o objetivo da prevenção, tanto da DPOC como das doenças cardíacas. Parar de fumar é talvez a medida mais importante. Procurar diminuir a exposição a inalantes, muitos inalantes desses domésticos, como a fumaça do fogão de lenha e outros tipos de exposição.
a vacinação anual contra a gripe, contra a pneumonia, em alguns casos, contra o vírus essencial respiratório. O acompanhamento multiprofissional é muito importante. O pneumologista, o cardiologista, o fisioterapeuta, o nutricionista, o educador físico, é esse conjunto multiprofissional que vai evitar as complicações e as exacerbações do DPOC. O coração e o pulmão, eles estão em um constante diálogo. Quando um sofre, o outro responde. A DPOC não é apenas uma doença respiratória, ela é também um fator de risco cardiovascular importante. Quem tem a doença pulmonar respiratória crônica tem uma maior probabilidade de ter um evento cardiovascular, de ter uma arritmia, de ter uma insuficiência cardíaca, de ter um AVC, de ter um infarto ou até de morrer subitamente. Então, identificar e tratar os pacientes com DPOC precocemente pode salvar não só o pulmão, mas também o coração. Se você conhece alguém com esse histórico de tosse seca, de falta de ar, com cansaço, as atividades da vida diária, como andar, como subir escada, fique atento, porque essa pessoa pode ter uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, encaminhe esse vídeo para ele ou para os profissionais de saúde que tenham interesse nesse assunto. Se você gostou, curta e compartilhe.